Amigos queridos, desejo a todos um bom dia, uma manhã radiosa de esperança, a fim de que todos nós possamos sentir a grandeza do Evangelho de Jesus em nossa vida. Hoje nós vamos ler as instruções dos Espíritos sobre os mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência ao que lhe estão acima ou embaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termos de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo que os seus habitantes, na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Reveste a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm abrandá-las, qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta entre eles, a única lei, carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superior uns aos outros, para lhes preparar a ascensão de uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil de reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a conhecer, a reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimas diversas das da vida da Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados sentimentos são aptos a percepções e que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo desliza, a bem dizer pela superfície ou plano da atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos ou como os antigos imaginavam os manes, os caminhos elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações, que se mostram aos seus amigos, tais quais estes os conheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, estão sempre elevadas em lugar de semblantes desforados, abatidos pelos sofrimentos e paixões. A inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo das auréolas dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece ao espírito, já muito adiantado, torna rápido o desenvolvimento dos corpos a curta ou quase nula infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição, longe de causar pavor. É considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrangi-la, a matéria compacta expande-se e goza de uma lucidez
que coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Nós elevamos o nosso pensamento nesse momento sublime do Evangelho, convidando a todos a mantermos serenos, confiantes e, acima de tudo, esperançosos, para que o amor do Cristo possa nos fortalecer na estruturação de nossa fé. Que Deus, nosso Pai, os Espíritos amigos possam nos fortalecer nesta manhã radiosa de luz. E é em seu nome, Jesus, que sob a bênção divina do seu amor, iniciamos o nosso comentário do Evangelho, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos agasalhe hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, nós talvez saibamos melhor definir a qualificação dos mundos inferiores do que dos mundos superiores. Mas isso nada tem uma relatividade. Tudo é muito relativo, porque nós não sabemos em que instância nós nos encontramos e qual a instância que nós desejamos chegar devido à nossa pequenez diante da grandeza de todo o firmamento e de toda a escala evolutiva. Mas nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esse mundo que nós conhecemos, esse que nós estamos vivendo, que é o planeta Terra, um mundo ainda considerado um mundo de provas e expiação, com perspectiva, desejos e vontade de alcançarmos um mundo melhor, um mundo de regeneração. E para fazer esse trâmite de um mundo para outro, vai depender única e exclusivamente do esforço que cada um de nós estamos realizando. Nós não somos os mais atrasados, porque existem outros seres que estão habitando o mesmo planeta, que se reveste de uma forma diferente. Assim como nós temos visto que a beleza hoje, ela surge, desponta de uma forma muito mais expressiva. E nós vamos ver que tudo isso depende do nosso instinto, do nosso desejo, da nossa vontade de mudar os nossos sentimentos, porque a beleza ela vem da expressão da alma, a delicadeza, a benevolência, tudo isso nos traz um olhar diferente. Nós não precisamos ficar preocupados com a noção do justo e do injusto, porque a força bruta é entre eles a única lei. Aqueles irmãos que vivem em grupos, que vivem em situações que nós temos visto em milícias e outros interesses. Nós estamos vendo isso no planeta Terra. Então, outros são pobres de compreensão, são carentes de indústria, de trabalho, mas são espíritos que estão buscando se esforçar, pelo menos, para manter uma forma de vida que seja mais simples, mais dignas, da conquista de seus alimentos, trabalhando. E isso tudo nós vamos ver que a Terra, o planeta, depende muito de cada um de nós, do que buscamos, do que vivemos e do que estamos procurando nos interagirmos. O mundo inferior, ele é carente de evolução, porque os espíritos que lá se encontram, eles não têm ainda este olhar das indústrias, do progresso, da lei, que muitas vezes vai nos propiciar um olhar diferente. Então, quando nós entramos no estado de observação, nós vamos ver que na casa do Pai, que é o universo, há diferentes moradas. E essas diferentes moradas, elas vão circulando em todo o espaço, por isso que nós não sabemos falar dos mundos mais adiantados, porque ainda não compreendemos isso, nós estamos ainda num mundo de provas, saindo de um mundo ainda muito primitivo, e entre nós percebemos esses estados de violência, de brutalidade, e alguns degraus inferiores, outros mais elevados, mas todos nós
precisamos entender que somos filhos de Deus. E todos nós precisamos compreender que também estamos nos esforçando, procurando desmaterializar os nossos pensamentos, buscando o entendimento do que seja um mundo mais feliz. Naquelas escalas dos mundos que chegaram a um grau superior, nos diz Kardec, que as condições da vida moral, material, são muitíssimos diversas da vida na Terra. Como toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mais embelezada, mais aperfeiçoada. Então, nós podemos também pensar que muitos de nós hoje na Terra já trazemos características diferentes, mas as características de um mundo superior não são só física. Nós reconhecemos que a situação física, ela reflete no nossa expressão, no nosso sentimento, até mesmo nossa maneira de ser. Mas o corpo, ele vai modificando pela forma dos sentimentos. Nós não vamos, no mundo superior, carregar essas enfermidades que nos causam tantas dores como hoje nós estamos vivendo. Nós teremos os sentidos mais apurados, as percepções mais elevadas, e nós vamos ver que nós vamos ter uma leveza diferente, nós vamos sentir o cansaço da locomoção, como nós temos hoje. E tudo isso é narrado pela espiritualidade para que a gente possa alimentar também de esperança e chegarmos a um grau melhor. Isso tudo depende do nosso esforço, da nossa vontade, e que nós precisamos analisar isso com os olhos bem conscientes de que estamos na Terra, mas não pertencemos à Terra. Hoje nós temos visto, né, quanto a matéria ainda nos influencia. Nós muitas vezes valorizamos muito mais o que é material do que é uma forma espiritual. E nós sabemos que no mundo espiritual, no mundo mais elevado, o que mais a gente pode perceber por nós mesmos é a questão da morte. Nós vimos que há anos atrás a morte para nós era um grande suplício, era uma coisa horrorosa. Entrávamos em lutos, ficávamos aí tempo de roupa preta, não saíamos de casa. Esse era um luto externo, para mostrar que nós estávamos em luto. Hoje nós compreendemos isso, que o luto é dentro do nosso coração. São as movimentações dos sentimentos que nós temos em relação àquelas pessoas que perdemos, aquela pessoa que nós gostamos. Então, nós vamos ver que nós tiramos aquela angústia que está dentro de nós e nós entendemos também que tudo isso nós estamos vivendo de acordo com a lei. Então, a morte, de modo algum, ela nos acarreta horrores. E no mundo espiritual, no mundo superior, muito menos essa decomposição que demora, que é o desencarne, né? Quanto mais evoluído o espírito, mais rarefeito também é o corpo, porque nós teremos uma vida diferente. Então, nós vamos ver que nós entendemos, com um olhar bem assim objetivo, a necessidade de espiritualizarmos a nossa existência. Hoje nós já estamos vendo a criança com uma infância mais reduzida e também já avanço na longevidade da vida, com mais saúde, proporcionando tratamentos preventivos, uma alimentação diferente. Tudo isso vai mostrando que nós também estamos caminhando para um processo de evolução. Essa transformação ela nos traz alegria. Por isso, nós precisamos ter sempre esperança de um porvir melhor. Então, nós vamos ver que cada dia a oficina laboriosa que nós temos é o próprio lar. E nós precisamos ver quais são as nossas responsabilidades em meio de novas aspirações. Nós temos espíritos afeiçoados, amigos, que aguardam de nós atenção, o concurso da generosidade,
alimentando-os de fé. E tudo isso nós já estamos vivendo. Então, mostra para nós que a casa que habitamos é uma casa que está em transformação. Nós estamos ouvindo todo dia a expressão do bom ânimo, da coragem, buscando caminhar com mais leveza, né? A autoridade, muitas vezes, ela já não é mais como antigamente ou ontem. O homem não procure levar acima do homem, mas acima de si mesmo. Eu não tenho que ser mais do que o outro, eu preciso melhorar a mim mesmo, aperfeiçoando. Então, nós vamos ver que o nosso objetivo é alcançar uma categoria de espíritos mais elevados. E isso é o grande papel que a doutrina espírita vem nos mostrar. Por isso que os espíritos nos trouxeram essas instruções trazidas pelos amigos espirituais, mundos inferiores e o mundo superiores. Então, nós estamos no mundo intermediário, que é esse período de transição, que cabe a cada um de nós fazermos relações mais consistentes, mais amistosas, que sejamos menos ambiciosos e que sejamos também criaturas que tenhamos mais confiança, mais fé. Então, todo o objetivo nosso é galgar uma categoria diferente de espírito. Por isso, nós estamos preparando, nos esforçando para regenerar os nossos sentimentos, alinhando todo o nosso pensamento com as leis de Deus. Então, nós sabemos que no futuro bem próximo, Deus há de nos ajudar, que nós estaremos livres das doenças que têm depreciado tanto a esperança de nossos irmãos. E também esperar, né, com certeza, que essa luz divina possa nos clarear cada vez mais para que nós possamos livrar dessas permutas doentias que hoje nós temos dentro dos nossos relacionamentos. Os mundos superiores, eles nos convidam a ter um olhar, um comportamento que seja mais seguro. Então, nós vamos mudando os nossos tormentos, modificando os nossos conflitos, saindo dessas misérias e vamos sentindo cada dia vez mais quanto temos sido privilegiados pelo amor e pelo amparo de Deus, nosso Pai. Confiantes assim, esperamos que todos se esforcem, pois o caminho é longo, mas ele pode ser começado hoje. Por isso, nós pedimos que nesta hora sejamos agraciados com o passe, que a bondade excelsa de Jesus nos traga luz, nos traga muito amor, nos traga bastante compreensão. Que a misericórdia do vosso amor, Jesus, esteja com todos nós. Que o passe seja o alento para cada um. Fluidifica as nossas águas, encorajando-nos e florescendo novas ideias, novos sentimentos. Deixamos no coração de nossos irmãos o nosso abraço, as vibrações que compõem todo a força e o esforço do nosso pensamento. E que todos recebam do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, o nosso abraço de paz e de esperança. Que assim seja.